O médico disse que eu não poderia ter filhos, mas Deus já tinha a palavra final. Eu me casei aos 19 anos e eu sempre quis ser mãe. Meu sonho sempre foi ter a minha família. Porém, eu só queria filhos depois de 5 anos de casada. Só que com quase um ano de casada, eu comecei a sentir algumas dores, desconforto, e foi na onde eu descobri que eu tinha problema nos meus ovários. Eu lembro do médico me dizendo que do jeito que já estava, eu não conseguiria engravidar. E mesmo se eu engravidasse com os medicamentos fortes que ele ia me passar, eu abortaria o bebê. E ouvir aquilo acabou destruindo o meu coração. Eu lembro que eu cheguei em casa, contei tudo para o meu esposo que o médico tinha falado, mas eu disse para ele: "Vamos orar, porque eu sei que se for da vontade de Deus, Deus vai dar um filho pra gente". Eu comecei o tratamento, tomava os remédios, mas eu tinha confiança que Deus estava cuidando de tudo. Só que o tempo foi passando e nada acontecia, e eu já muito angustiada, eu questionei a Deus. E eu disse para Deus, eu falei: "Senhor, o Senhor sabe o quanto que eu amo criança, o quanto que eu sempre sonhei em ter minha família". E para todo mundo que me perguntasse, eu sempre falava que eu queria ter 5 filhos. E agora, será que o Senhor não vai me dar nenhum? Foi durante um dia desses de questionamento que foi um pregador pregar na igreja e Deus usou ele para falar comigo. E ele disse assim: "Deus manda te dizer, por que choras? Não sou eu o dono da vida?". Aquele dia eu saí da igreja com a certeza que Deus me daria um filho. Mas o tempo continuava passando e nada tinha acontecido ainda. Eu lembro que tinha chegado já o Dia das Mães na igreja e eu chorava, fiquei chorando quietinha. E a única coisa que eu falava com Deus no pensamento era: "Senhor, será que um dia eu vou ver um filho meu ali na frente fazendo uma homenagem para mim também? Será que eu vou conseguir ter meu filho?". E eu me lembro que nesse episódio do Dia das Mães, uma irmã da igreja, a irmã Maria, ela chegou até em mim, lá onde eu estava sentada, ela foi lá, me levou uma lembrancinha do Dia das Mães, e ela me abraçou, aí ela falou assim para mim: "Fia, eu tô te entregando porque eu sei que no próximo Dia das Mães você será uma das mamães que estará aqui". E depois de um mês, eu tive uma menstruação um pouco estranha, então eu achei que fosse algum efeito do remédio, porque o médico disse que era um medicamento forte, né. Mas mesmo assim eu pedi para o meu esposo me comprar um teste na época, e eu fiz aquele teste, e deu positivo, eu finalmente estava grávida. Aquilo que era impossível estava acontecendo, mas ainda existia um medo, que o médico já havia dito que aqueles medicamentos poderia me causar um aborto. Imediatamente paramos o tratamento com os remédios, eu fiz uma ultrassom, descobri que eu já estava grávida de quase 2 meses e eu não sabia. Para a honra e glória de Deus, estava tudo bem com o meu bebê. A gestação não foi fácil, eu quase perdi o meu bebê por 3 vezes. Eu tive que ficar de repouso a gestação inteira, eu tive medo, eu chorei, mas Deus estava comigo em cada momento. Então nasceu um menino lindo, saudável e perfeito, para a honra e glória de Jesus. Eu nunca vou me esquecer quando o médico olhou para o meu filho e ele me disse assim: "Mãe, o seu filho é um milagre". Mas Deus ainda tinha algo maior para me mostrar. Quando chegaram os resultados dos exames dos meus ovários, já não havia mais nada. Aquele problema que me impedia de engravidar simplesmente já não existia mais. Deus, ele não havia me dado apenas um filho, mas ele também havia me curado. E hoje eu quero deixar uma reflexão com esse testemunho. Talvez você tenha recebido um diagnóstico impossível. Talvez você esteja tentando engravidar, ou talvez você tenha sofrido uma perda, ou você esteja chorando por algo que só você e Deus sabe. Mas eu quero te dizer, não limite Deus ao que um exame diz. Não limite Deus ao que um diagnóstico diz. Porque o médico conhece a medicina, mas Deus é o dono da vida. E quando Deus decide agir, até aquilo que parece impossível se torna testemunho. Porque a última palavra, ela sempre pertence a Deus.